menino tinha apenas 13 anos e estava sentado atrás da portaria do prédio empresarial mais caro da cidade. Ele só estava esperando o pai terminar o turno. Mas alguns minutos depois, ele perceberia algo que nenhum diretor dentro daquele prédio percebeu, e impediria um golpe de 30 milhões de reais. Lucas segurava a alça da mochila no colo, enquanto observava o movimento do lobby. Homens de terno entravam e saíam sem parar. Mulheres com pastas e celulares colados ao ouvido atravessavam o hall com pressa. O prédio era o tipo de lugar onde tudo parecia importante, tudo parecia urgente, exceto ele. Lucas estava acostumado com aquilo, ser invisível. Seu pai, Carlos, trabalhava ali como porteiro há 7 anos. Era o primeiro a chegar e o último a sair. E para a maioria das pessoas que passavam pelo lobby todos os dias, ele também era invisível. "Fica aí quietinho, filho", disse Carlos enquanto digitava algo no computador da portaria. "Não mexe em nada, tá?" Lucas assentiu. Ele já conhecia aquela regra. Não chamar atenção, não atrapalhar, não existir. Ele abriu o caderno que sempre carregava. Mas aquele não era um caderno de escola. As páginas estavam cheias de palavras estranhas. Phishing spoofing, engenharia social, fraude bancária. Coisas que ele aprendia sozinho na internet. Lucas adorava computadores, adorava descobrir como as coisas funcionavam por trás da tela. Enquanto os executivos do prédio lidavam com milhões todos os dias, Lucas passava noites assistindo vídeos sobre golpes digitais. Ele nunca imaginou que um dia aquilo teria alguma utilidade. Muito menos naquele lugar. O telefone da portaria tocou. Carlos estava ocupado liberando um visitante no sistema. "Lucas, atende aí para mim." O menino pegou o telefone. "Portaria, bom dia." Do outro lado da linha, uma voz masculina respondeu em inglês. Rápido, seco, impaciente. Lucas franziu a testa. Alguma coisa naquele inglês parecia forçada. "I need to confirm the transfer with the finance department. Now." Lucas hesitou. Aquilo não parecia uma ligação comum. Ele olhou para o visor do telefone. Número internacional. Suíça. Mas naquele mesmo momento, 4 andares acima, uma reunião estava acontecendo. Uma reunião sobre uma transferência internacional. Uma transferência de 30 milhões de reais. Lucas ainda não sabia disso. Mas algo na voz do homem fez seu estômago apertar. Porque algumas palavras que ele acabara de ouvir eram exatamente as mesmas que apareciam em um tipo muito específico de fraude. E ele precisava ter certeza. Mas quando Lucas tentou continuar a conversa, a ligação caiu, e no andar de cima, alguém acabava de dizer: "Pode autorizar a transferência." E Lucas sentiu que alguma coisa estava muito errada. Lucas ainda segurava o telefone. A linha estava muda. Do outro lado, o homem havia desligado abruptamente. Ele olhou novamente para o visor. Número internacional. Suíça. Isso, por si só, não significava nada. O prédio tinha empresas que lidavam com clientes de vários países. Mas algumas palavras que ele tinha ouvido na ligação não saíam da cabeça. Confirm transfer. Urgent authorization. Finance Department. Lucas fechou o caderno devagar. Seu pai ainda estava ocupado no sistema da portaria. "Pai", Lucas disse. Carlos levantou os olhos rapidamente. "O que foi?" "Esse cara ligou falando de transferência internacional." Carlos suspirou. "Deve ser coisa de alguma empresa do prédio." Ele voltou a digitar. Lucas não respondeu. Alguma coisa naquela voz parecia artificial, como alguém que estava tentando soar profissional demais. Ele abriu o caderno novamente. Folheou algumas páginas. Ali havia uma lista de técnicas de fraude que ele havia anotado semanas antes. Golpes que usavam ligações para confirmar transferências bancárias. Voice phishing. Engenharia social. Ele lembrava de um vídeo específico. O golpista ligava fingindo ser do banco ou da empresa parceira. Criava urgência, pressão, confusão. A vítima confirmava dados ou autorizava uma transferência falsa.
Lucas olhou novamente para o telefone. Se fosse apenas isso, não seria problema dele. Mas então o telefone tocou novamente. Carlos atendeu desta vez. Portaria, bom dia. Ele ouviu em silêncio. Seu rosto mudou ligeiramente. Sim, quarto andar. Sala de reuniões da Orion Capital. Lucas levantou os olhos. Orion Capital. Era uma das maiores empresas do prédio. Carlos desligou. Eles pediram para transferir a ligação se tocar de novo. Lucas sentiu o estômago apertar. Quem? Um pessoal lá de fora. Estão confirmando uma operação financeira. Lucas não respondeu. Quarto andar. Orion Capital. Transferência internacional. Ele olhou para o caderno novamente. Havia um detalhe específico nos golpes que ele tinha estudado. O golpista sempre ligava primeiro para um ponto neutro da empresa. Recepção, portaria, central telefônica. Testava o caminho da ligação. Verificava quem atendia. Lucas olhou para o telefone. O visor ainda mostrava o número suíço. Ele anotou rapidamente. Naquele momento, no quarto andar, 3 executivos estavam sentados em uma sala de vidro. Um deles, Marcelo Vasconcelos, diretor financeiro da Orion Capital, olhava para o laptop com expressão impaciente. Eles estão pressionando, disse ele. Do outro lado da mesa, um homem chamado Renato cruzou os braços. Renato era o gerente responsável pela operação e também o homem que mais insistia para que a transferência fosse feita imediatamente. A janela da operação fecha em 20 minutos, disse Renato. Se não confirmarmos agora, perdemos o negócio. Marcelo respirou fundo. Então liga para o banco de novo. Renato pegou o telefone. Enquanto isso, lá embaixo, Lucas ainda olhava para aquele número. E algo dentro dele dizia que aquela ligação não tinha sido um acidente. Mas ele ainda não sabia o que fazer com aquela suspeita. E alguns andares acima, alguém estava prestes a autorizar 30 milhões de reais para uma conta que talvez não existisse. E Lucas acabava de perceber um detalhe que ninguém naquela sala havia notado. Mas para ter certeza, ele precisaria ouvir aquela voz novamente. 5 minutos passaram. O lobby voltou ao ritmo normal. Funcionários entrando, entregadores esperando autorização. O barulho constante de passos e portas giratórias. Mas Lucas não conseguia voltar ao caderno. Ele continuava olhando para o número anotado. Suíça. Isso por si só não era estranho. O estranho era o prefixo específico. Ele já tinha visto aquele código em outro lugar. Lucas puxou o celular antigo que carregava no bolso. Era um aparelho simples, tela rachada, mas conectava na internet. Ele digitou o número. Resultados começaram a aparecer. Alguns fóruns, um site de denúncias. Lucas franziu a testa. A mesma sequência de números aparecia associada a tentativas de fraude financeira. Ele abriu um dos relatos. O empresário descrevia exatamente o mesmo tipo de ligação. Um homem falando inglês corporativo. Pressa para confirmar uma transferência. Pressão psicológica. Lucas sentiu um frio no estômago. Ele olhou para o telefone da portaria. Silêncio. Talvez fosse coincidência. Talvez não tivesse nada a ver. Mas então o telefone tocou novamente. Lucas e Carlos olharam ao mesmo tempo. Carlos atendeu. Portaria. Ele ouviu por alguns segundos. Depois colocou a mão no fone. Lucas, é aquela ligação de novo. Lucas congelou. Carlos apertou o botão de transferência. Sala de reuniões da Orion Capital. A ligação subiu. Lucas ficou olhando para o telefone. Seu coração batia mais rápido. Se aquele número realmente estivesse ligado a golpes, então alguém no quarto andar estava falando com um criminoso naquele exato momento. Ele levantou da cadeira. Pai. Carlos suspirou. Lucas, eu estou trabalhando. Pai, acho que tem alguma coisa errada com essa ligação. Carlos finalmente parou de digitar. Como assim? Lucas mostrou o celular. Esse número aparece em denúncias de fraude. Carlos olhou rapidamente. Depois devolveu o celular. Filho. Essas empresas lidam com milhões todos os dias. Isso não é coisa da gente.
Lucas sabia que o pai estava tentando proteger os dois. Funcionários da portaria não interferiam em assuntos das empresas. Era regra não escrita. Mas lá em cima, na sala de reuniões da Orion Capital, a conversa estava ficando tensa. "Confirm transfer now", disse a voz no telefone. Marcelo olhou para Renato. "O banco confirmou os dados?" Renato assentiu rapidamente. "Tudo certo." Marcelo hesitou. "Tem certeza?" Renato respondeu antes mesmo da pergunta terminar. "Absoluta." Marcelo colocou a mão sobre o mouse. O botão de autorização estava na tela. Um clique. Só isso. Lucas ainda estava parado ao lado da portaria. O número continuava aberto no celular. Ele sabia que aquilo podia ser coincidência. Mas também sabia que golpes assim funcionavam exatamente desse jeito. Criando urgência. Pressa. E alguém lá em cima estava prestes a clicar. Lucas olhou para o elevador. Depois para o pai. E naquele momento ele tomou uma decisão que não deveria tomar. Ele saiu de trás do balcão. Porque se estivesse certo, alguém no quarto andar estava prestes a perder 30 milhões de reais. E ninguém naquele prédio parecia perceber. Mas quando Lucas entrou no elevador, ele ainda não sabia que a pessoa mais interessada em que aquela transferência acontecesse estava sentada exatamente naquela sala. E que esse homem não iria gostar nada de ser interrompido. O elevador subia devagar. Lucas olhava para os números no painel. 1, 2, 3. Ele começou a duvidar de si mesmo. Talvez fosse coincidência. Talvez estivesse exagerando. Talvez aquele número aparecesse em um site qualquer e não significasse nada. Mas algo continuava incomodando. A voz. A forma como o homem falava. Rápido demais. Pressionado demais. Lucas lembrava claramente de um vídeo que tinha assistido 2 semanas antes. Um especialista explicava exatamente esse tipo de golpe. Criar urgência. Fazer parecer que o negócio vai desaparecer se a decisão não for tomada imediatamente. Não dar tempo para verificação. O elevador parou. Quarto andar. As portas abriram. O corredor era silencioso. Carpete cinza. Paredes de vidro. Placas com nomes de empresas. Lucas caminhou devagar até encontrar a porta de vidro da Orion Capital. Lá dentro, a sala de reuniões estava iluminada. 4 homens sentados ao redor de uma mesa longa. Um deles falava ao telefone. Outro olhava fixamente para um laptop. Lucas não entrou. Ele ficou parado do lado de fora. A porta de vidro deixava ver tudo. No laptop, havia uma tela de banco. Uma transferência internacional aberta. Valor: 30 mil reais. Lucas sentiu o coração acelerar. Era real. Ele observou melhor. O homem que estava ao telefone era Renato, gerente da operação. Renato falava em inglês. "Yes, transfer will be confirmed now." Lucas aproximou-se um pouco mais da porta. Ele tentou ouvir melhor. O inglês era quase igual ao da ligação que ele havia atendido na portaria. Quase. Mas havia algo diferente. Renato desligou o telefone. Olhou para Marcelo, o diretor financeiro. "Está tudo confirmado." Marcelo hesitou. "Você falou diretamente com o banco?" Renato respondeu rápido demais. "Sim." Lucas percebeu outro detalhe. O telefone que Renato havia usado era um celular comum, não o telefone corporativo da empresa. Marcelo olhou para a tela novamente. Estranho. O banco normalmente envia um código de verificação. Renato deu um pequeno sorriso. Eles estão mudando o sistema. Lucas sentiu um aperto no peito. Aquilo era exatamente o tipo de explicação que os especialistas em fraude descreviam. Mudança de procedimento, pressa, confiança cega. Marcelo colocou a mão sobre o mouse. O cursor estava sobre o botão Autorizar transferência. Lucas respirou fundo. Ele sabia que não deveria interferir. Ele não era funcionário. Ele era apenas o filho do porteiro. Mas se estivesse certo, aquela decisão destruiria algo enorme. Ele empurrou a porta de vidro.
O barulho foi pequeno, mas suficiente para que todos na sala olhassem. Renato foi o primeiro a reagir. Quem é você? Lucas ficou parado. Eu. Preciso falar com vocês. Marcelo franziu a testa. Essa sala é privada. Lucas apontou para o laptop. Essa transferência? Renato se levantou abruptamente. Segurança? Mas Lucas não olhava para Renato. Ele olhava para o número da conta na tela. Porque havia algo ali que ele reconhecia. Algo que ele já tinha visto antes. E se estivesse certo, aquela conta não pertencia a banco nenhum. Renato caminhou em direção a Lucas. Irritado. Você entrou na sala errada, garoto. Marcelo levantou-se. Espera. Lucas continuava olhando para o laptop. Essa conta, ele disse. Marcelo seguiu o olhar dele. O que tem? Lucas apontou para a sequência de números. Esse banco não existe. Silêncio. Renato soltou uma pequena risada. Claro que existe. Lucas tirou o celular do bolso. Digitou rapidamente. Mostrou a tela. Esse código IBAN está associado a um banco digital que foi fechado ano passado. Marcelo pegou o celular. Leu a informação. Renato respondeu rápido. Isso é um banco intermediário. Normal em transferências internacionais. Marcelo ainda estava olhando para a tela. Você tem certeza disso? Renato cruzou os braços. Absoluta. Lucas sentiu que estava sendo observado como um intruso. Mas continuou. O número que ligou para a portaria. Marcelo levantou os olhos. Que número? Lucas mostrou o celular novamente. Esse. Marcelo digitou rapidamente no laptop. O sistema puxou o registro da ligação. O mesmo número. Renato falou antes que qualquer coisa fosse dita. Nosso parceiro internacional. Lucas balançou a cabeça devagar. Esse número aparece em denúncias de fraude. Marcelo ficou imóvel por um segundo. Depois abriu uma nova aba. Digitou o número. Resultados começaram a aparecer. Relatos. Alertas. Empresas enganadas. Renato respirou fundo. Internet está cheia de desinformação. Marcelo ainda olhava para a tela. Uma denúncia mencionava um golpe muito parecido. Transferência internacional. Pressão. Urgência. Valor alto. Marcelo fechou o laptop devagar. Talvez seja melhor confirmar com o banco. Renato respondeu imediatamente. Não temos tempo. Marcelo olhou para ele. São 30 milhões. Renato respondeu sem hesitar. E perderemos o negócio se atrasarmos. Lucas percebeu algo naquele momento. Renato não parecia preocupado com fraude. Ele parecia preocupado com tempo. Tempo demais. Pressa demais. Marcelo voltou a olhar para Lucas. Como você percebeu isso? Lucas hesitou. Eu estudo segurança digital. Renato soltou outra risada curta. Um garoto da portaria estudando cibersegurança. Marcelo não respondeu. Ele estava olhando novamente para o número da conta. Algo ali não parecia certo, mas Renato já estava pegando o telefone novamente. Vou ligar para confirmar outra vez. Lucas sentiu o estômago apertar. Porque se aquela ligação fosse feita novamente, os golpistas saberiam que havia suspeita e desapareceriam. Mas naquele momento, ele percebeu outra coisa. Algo que tornava aquela situação muito mais complicada. Porque a pessoa que mais insistia para que aquela transferência acontecesse era justamente quem controlava toda a operação. E Lucas começava a suspeitar que Renato não estava apenas enganado. Talvez ele soubesse exatamente o que estava acontecendo. Renato voltou a pegar o telefone. Não o telefone fixo da sala. O celular. Ele caminhou até o canto da sala enquanto discava. Marcelo observava. Lucas também. Vou confirmar novamente, disse Renato. A ligação conectou. Renato falou em inglês rápido. We are about to confirm the transfer. Silêncio. Lucas tentou ouvir o que vinha do outro lado. Mas Renato se virou de costas para a mesa. Marcelo abriu novamente o laptop. Ele não clicou no botão de transferência. Ainda não.
Algo havia mudado no clima da sala. Antes havia apenas pressa. Agora havia dúvida. Lucas olhou novamente para o número da conta. Ele conhecia aquele padrão. Contas usadas em golpes internacionais frequentemente pertenciam a empresas de fachada. Empresas que existiam apenas no papel. "Posso ver o contrato?" Lucas perguntou. Renato virou imediatamente. "Você já falou demais." Marcelo levantou a mão. "Deixa ele falar." Lucas engoliu seco. "O contrato menciona qual banco intermediário?" Marcelo abriu um arquivo. Passou os olhos pelo documento. Franziu a testa. "Não menciona." Renato desligou o telefone. Eles confirmaram. Lucas sentiu algo estranho naquele momento. Renato respondeu rápido demais. Marcelo perguntou. "Eles confirmaram o que exatamente?" "Que a conta está correta." Lucas percebeu um detalhe. Renato não tinha colocado o telefone no viva voz. Ninguém tinha ouvido nada. Marcelo também percebeu. "Posso falar com eles?" Renato respondeu imediatamente. A ligação caiu. Lucas olhou para Marcelo. Marcelo olhou para o telefone. Algo começava a não encaixar. Renato voltou para a mesa. "Estamos perdendo tempo." Ele apontou para a tela. "Autoriza logo." Marcelo não tocou no mouse. Lucas respirou fundo. Ele precisava mostrar algo concreto. Algo que não fosse apenas suspeita. "O número da conta," Lucas disse. Marcelo levantou os olhos. "O que tem?" Lucas apontou. "Os 4 últimos dígitos." Marcelo aproximou o rosto da tela. "O que tem eles?" Lucas falou devagar. "Esse padrão aparece em contas abertas recentemente." Renato riu. "Agora ele virou analista bancário?" Lucas não respondeu. Ele abriu outro site no celular. Mostrou para Marcelo. "Esse banco exige verificação de 2 fatores para transferências acima de 5 milhões. Marcelo ficou imóvel. "E nós não recebemos nenhum código." Silêncio. Renato cruzou os braços. "Isso depende do tipo de conta." Lucas balançou a cabeça. "Não depende." Marcelo olhou novamente para a tela. Agora o cursor ainda estava sobre o botão de autorização. Mas ninguém estava clicando. A dúvida já estava ali. E Renato percebeu isso. Ele inclinou-se sobre a mesa. "Marcelo, são 30 milhões em uma operação que vai gerar muito mais. Se perdermos essa janela..." Marcelo não respondeu. Lucas percebeu que algo mais estava acontecendo ali. Algo que ele ainda não entendia, porque Renato não parecia apenas apressado. Ele parecia desesperado para que a transferência acontecesse imediatamente. E naquele momento Lucas começou a se perguntar uma coisa que ainda não tinha coragem de dizer em voz alta. Talvez Renato não estivesse apenas enganado. Talvez ele estivesse envolvido. Mas se isso fosse verdade, Lucas tinha acabado de entrar em uma situação muito maior do que imaginava. E Renato estava olhando para ele agora como se estivesse avaliando exatamente o que fazer com aquele problema inesperado. Renato caminhou até a porta. Abriu. Chamou alguém do corredor. "Segurança." 2 funcionários apareceram. Renato apontou para Lucas. "Esse garoto entrou sem autorização." Marcelo levantou-se. "Espera." Renato falou firme. "Isso é uma sala de reunião confidencial." Lucas sentiu o estômago apertar. Ele sabia que aquilo podia acontecer. Ele não tinha autorização para estar ali. Um dos seguranças aproximou-se. "Vamos descer, garoto." Lucas olhou para Marcelo. "A conta..." Renato interrompeu. "Chega!" Marcelo respirou fundo. "Só 1 minuto." Renato virou-se para ele. "Marcelo, você está mesmo levando isso a sério?" Marcelo hesitou. "São 30 milhões." Renato respondeu. "Exatamente." Lucas sentiu o celular vibrar na mão. Uma nova notificação. Ele olhou rapidamente. Era do fórum onde ele tinha pesquisado o número da ligação. Outro usuário havia respondido. A mensagem dizia apenas: "Esse número acabou de tentar aplicar golpe em outra empresa hoje." Lucas levantou os olhos. "Marcelo." Renato avançou um passo.
Segurança, leva ele. Lucas mostrou o celular. Olha isso. Marcelo pegou o telefone, leu a mensagem. Seu rosto mudou. Renato percebeu. Fóruns anônimos da internet agora são fonte confiável? Marcelo não respondeu. Ele abriu outro site. Um banco de dados internacional de fraudes. Digitou o número. O resultado apareceu. Relato registrado há 3 horas. Tentativa de fraude. Transferência internacional. Mesmo padrão. Marcelo ficou em silêncio. Renato falou imediatamente. Coincidência. Lucas percebeu algo no tom de Renato. Não era apenas irritação, era medo. Marcelo fechou o laptop. Acho melhor pausarmos a operação. Renato reagiu na mesma hora. Não. A palavra saiu rápida demais. Todos olharam para ele. Renato respirou fundo. Quero dizer, vamos confirmar com o banco. Marcelo respondeu. Então vamos ligar para o banco oficial. Renato pegou o telefone novamente, mas Lucas percebeu um detalhe. Ele não estava discando para o banco. Estava discando para o mesmo número de antes. E se aquela ligação fosse feita novamente, toda a fraude poderia desaparecer antes de ser confirmada. Lucas sabia disso. E precisava impedir aquela ligação, mas naquele momento os seguranças já estavam segurando seu braço. E Renato estava olhando diretamente para ele, como se Lucas tivesse acabado de destruir algo muito importante. Algo que valia muito mais do que 30 milhões. Lucas foi puxado para fora da sala. A porta de vidro se fechou. O corredor voltou a ficar silencioso. Mas antes que os seguranças o levassem ao elevador, a porta se abriu novamente. Marcelo apareceu. Espera. Os seguranças pararam. Marcelo olhou para Lucas. Aquela conta? Você disse que não existia. Lucas assentiu. Posso mostrar. Marcelo fez um gesto. 2 minutos. Renato apareceu atrás dele. Isso é ridículo. Marcelo ignorou. Lucas entrou novamente. Ele conectou o celular ao laptop usando o cabo que estava na mesa. Abriu um banco de dados internacional. Digitou o IBAN da conta. Resultado. Conta criada há 11 dias. Marcelo franziu a testa. Isso não faz sentido. Renato respondeu. Algumas contas corporativas são abertas rapidamente. Lucas digitou novamente. Outro banco de dados. Resultado. Empresa associada. Inexistente. Marcelo olhou para Renato. Você verificou essa empresa? Renato respondeu. Claro. Marcelo abriu o registro da empresa. Nada. Sem histórico. Sem atividade. Lucas falou baixo. Empresas usadas em fraude normalmente duram 2 semanas. Silêncio. Marcelo respirou fundo. Vamos suspender. Renato respondeu imediatamente. Não. Marcelo olhou para ele. Renato, são 30 milhões. Renato falou mais baixo agora. Você não entende. Marcelo franziu a testa. O que eu não entendo? Renato ficou em silêncio por 1 segundo. Tempo suficiente para Lucas perceber algo importante. Renato estava suando. E não era por causa da discussão. Era porque algo ali estava escapando do controle dele. Marcelo fechou o laptop. Vou ligar para o banco oficial. Renato respondeu rápido. Não precisa. Marcelo olhou diretamente para ele. Precisa sim. Lucas observava os dois. E naquele momento ele teve certeza de uma coisa. Renato não estava apenas defendendo uma operação. Ele estava defendendo aquela transferência específica. Como se algo dependesse disso, algo muito maior. Mas antes que Marcelo pudesse fazer a ligação, o celular de Renato tocou. Número internacional, o mesmo prefixo. Renato olhou para a tela, depois para Lucas. E naquele instante ficou claro que aquela ligação não era apenas parte de um golpe. Era parte de algo que Renato já conhecia muito bem. E agora todos na sala estavam prestes a descobrir isso. O celular de Renato vibrava na mesa. Número internacional. O mesmo prefixo. Marcelo olhou primeiro para a tela, depois para Renato. Renato demorou 1 segundo a mais do que deveria antes de atender. 1 segundo pequeno, mas suficiente para que todos na sala percebessem.
Ele colocou o telefone no ouvido. Yes. Silêncio. Lucas observava. Renato não colocou no viva voz. Falava baixo. Marcelo aproximou-se lentamente. Coloca no viva voz, disse ele. Renato tapou o microfone com a mão. Eles não gostam. Marcelo respondeu sem levantar a voz. Coloca no viva voz. Renato hesitou. Depois apertou o botão. A voz apareceu na sala. Inglês formal. We are waiting for confirmation of the transfer. Lucas reconheceu imediatamente. Era a mesma voz da ligação da portaria. Exatamente o mesmo tom, mesma cadência, mesma pressa. Marcelo falou. This is Marcelo Vasconcelos, CFO of Orion Capital. Silêncio do outro lado. O homem respondeu. We were speaking with Renato earlier. Marcelo trocou um olhar rápido com Lucas. Yes, we are reviewing the transfer details. A resposta veio quase imediata. The window will close soon. Lucas percebeu algo naquele momento. A mesma técnica. Pressão de tempo. Urgência. Marcelo perguntou. Can you confirm the intermediary bank? Silêncio. Longo demais. A voz respondeu. It is in the document. Marcelo olhou para o contrato novamente. O nome do banco intermediário não estava no documento. Lucas sentiu um arrepio. Marcelo falou novamente. Which bank exactly? Mais silêncio. Renato interrompeu. Marcelo, isso não é necessário. Mas Marcelo não olhou para ele. A voz do outro lado respondeu finalmente. Zurich Financial Clearing. Lucas imediatamente pegou o celular. Digitou rápido. Nada apareceu. Nenhum banco com aquele nome. Nenhum registro. Marcelo percebeu a reação dele. Repita o nome do banco. A voz respondeu novamente. Lucas virou o celular para Marcelo. Tela vazia. Nenhum banco com aquele nome existia. Marcelo desligou a ligação. A sala ficou completamente silenciosa. Renato foi o primeiro a falar. Golpistas usam nomes parecidos com bancos reais. Marcelo virou lentamente para ele. Exatamente. Renato ficou imóvel. Marcelo fechou o laptop devagar. Então, por que você insistiu tanto para autorizar a transferência? Renato não respondeu imediatamente. Lucas percebeu algo importante naquele momento. Renato não parecia surpreso. Ele parecia encurralado. E quando alguém fica encurralado, normalmente tenta sair da situação de uma forma. Mas Lucas ainda não sabia qual seria a próxima jogada dele. Renato respirou fundo. Depois apontou para Lucas. Esse garoto está manipulando a situação. Marcelo não respondeu. Renato continuou. Ele entrou aqui sem autorização. Trouxe informações da internet. E agora vocês estão duvidando de uma operação de 30 milhões por causa disso? Lucas sentiu todos os olhos na sala voltarem para ele. Marcelo cruzou os braços. A conta não existe, Renato respondeu imediatamente. Bancos intermediários pequenos não aparecem em buscas públicas. Lucas falou baixo, mas aparecem em registros internacionais. Renato virou-se para ele. Você tem 13 anos. Não entende como o mercado financeiro funciona. Marcelo observava em silêncio. Renato continuou. Estamos lidando com investidores estrangeiros. Operações complexas. E estamos parando tudo porque um garoto que fica na portaria resolveu brincar de hacker. Lucas sentiu o rosto esquentar, mas não respondeu. Marcelo caminhou até a janela. O prédio ao redor refletia o céu cinza de São Paulo. Ele estava pensando. Renato percebeu. Marcelo, essa operação levou meses para ser negociada. Você sabe disso. Marcelo continuava olhando para fora. Lucas percebeu que Renato estava tentando algo diferente agora. Não provar que estava certo, mas isolar Lucas da discussão. Transformar o problema em algo simples. Um garoto intrometido. Nada mais. Renato virou-se para os seguranças. Leva ele embora. Lucas deu um passo para trás. Marcelo ainda estava em silêncio. Renato falou novamente. Essa reunião acabou. Marcelo virou-se finalmente. Não. Renato parou.
Marcelo olhou diretamente para ele. Ainda não. Lucas percebeu que algo havia mudado. Marcelo não estava apenas desconfiado. Ele estava analisando Renato agora. Mas naquele momento o celular de Renato vibrou novamente. Outra mensagem. Ele leu rapidamente. Seu rosto ficou tenso por um segundo. Muito rápido. Mas Lucas percebeu. E naquele instante ele teve certeza de uma coisa. A pessoa do outro lado da fraude sabia exatamente o que estava acontecendo naquela sala. E alguém ali dentro estava informando isso. Marcelo voltou para a mesa. Vamos fazer o seguinte. Renato cruzou os braços. Marcelo continuou. Suspendemos a transferência. Ligamos diretamente para o banco oficial. Renato respondeu na mesma hora. Isso vai matar a operação. Marcelo não levantou a voz. Se for legítima, ela continua amanhã. Renato ficou em silêncio por alguns segundos, tempo suficiente para que todos percebessem que aquela resposta não agradava a ele. Marcelo pegou o telefone fixo da sala, começou a discar. Renato deu um passo à frente. Marcelo. Marcelo continuou discando. Renato falou mais baixo. Se você fizer isso... Marcelo parou, virou-se para ele. O quê? Renato demorou um segundo. Os investidores podem desistir. Marcelo respondeu. Então desistam. Silêncio. Lucas observava tudo. O telefone começou a tocar do outro lado da linha. Um banco internacional. Renato estava completamente imóvel. O telefone foi atendido. Marcelo começou a falar em inglês. This is Marcelo Vasconcelos from Orion Capital. Ele explicou rapidamente a situação. A pessoa do banco pediu alguns segundos. Marcelo colocou o telefone no viva-voz. A sala ficou silenciosa. Lucas sentiu o coração bater forte. Se aquilo fosse confirmado como fraude, tudo acabaria ali. Mas então o homem do banco voltou à linha. We have no record of this transaction. Silêncio absoluto. Marcelo perguntou. And the intermediary bank? Resposta imediata. There is no such bank registered in the international system. Lucas sentiu o ar sair lentamente do peito. Mas Renato não reagiu como alguém que acabara de descobrir uma fraude. Ele reagiu como alguém que acabara de perder algo importante. Muito importante. Marcelo desligou o telefone. Virou-se para Renato. Você quer explicar isso? Renato ficou em silêncio. Ninguém falou nada por alguns segundos. Então ele disse algo que mudou completamente o rumo daquela história. Não fui eu que criei isso. Lucas sentiu um arrepio. Porque aquilo não era uma negação. Era apenas o começo de outra explicação. E o que Renato disse em seguida revelou que aquele golpe não tinha começado naquele dia. Ele estava acontecendo há muito mais tempo dentro daquela empresa. Renato sentou devagar, como alguém que percebe que não pode mais controlar a situação. Marcelo continuava em pé. Começa a falar, disse ele. Renato olhou para Lucas, depois para os outros executivos. Essa transferência não era um golpe. Lucas franziu a testa. Marcelo respondeu. Acabamos de confirmar que era. Renato balançou a cabeça devagar. Era parte de algo maior. Silêncio. Marcelo cruzou os braços. Explica. Renato respirou fundo. Durante meses nós fizemos operações com investidores estrangeiros. Algumas delas... Ele parou, como se estivesse escolhendo as palavras. Algumas delas não eram totalmente transparentes. Marcelo não piscou. Você está dizendo que estava desviando dinheiro? Renato respondeu. Eu não comecei isso. Lucas percebeu que a história estava mudando. Aquilo não era apenas um golpe externo. Era algo dentro da empresa. Marcelo perguntou. Quem começou? Renato não respondeu imediatamente. Ele olhou para o laptop. Para a tela que ainda mostrava a transferência de 30 milhões. Essa operação era para encerrar tudo. Lucas sentiu um frio no estômago. Marcelo falou lentamente. Você ia enviar 30 milhões para golpistas? Renato respondeu. Não eram golpistas. Lucas percebeu algo naquele momento.
Se aquilo fosse verdade, então aquela fraude não tinha começado naquele dia. Ela vinha acontecendo há meses, e a transferência que Lucas tinha impedido era apenas o último passo. Mas a pergunta mais importante ainda não tinha sido respondida. Se Renato não tinha criado aquilo, então quem tinha? E quando Marcelo fez essa pergunta, a resposta de Renato apontou para uma pessoa que ainda não tinha aparecido naquela sala. Alguém muito acima de todos ali. Marcelo permaneceu em silêncio por alguns segundos. A sala parecia menor agora. O laptop ainda aberto. O valor da transferência ainda na tela. 30 mil reais. Renato finalmente levantou os olhos. Não fui eu que comecei isso. Marcelo não respondeu. Quem começou? Renato passou a mão no rosto. Parecia cansado. Essa empresa cresceu rápido demais. Investimentos estrangeiros. Operações internacionais. Ele olhou para a mesa. Nem tudo foi totalmente limpo. Lucas permaneceu quieto. Era a primeira vez que alguém naquela sala parecia admitir algo real. Marcelo falou baixo. Quem começou? Renato respondeu devagar. A diretoria. Marcelo franziu a testa. Que diretoria? Renato levantou os olhos. Acima de mim. Silêncio. Lucas percebeu algo importante naquele momento. Marcelo não parecia surpreso. Ele parecia preocupado. Você está dizendo que alguém da presidência autorizou isso? Renato assentiu. Durante meses. Marcelo caminhou até a mesa. E essa transferência? Renato respondeu. Era para fechar tudo. Lucas franziu a testa. Como assim? Renato olhou diretamente para ele. Apagar rastros. Silêncio pesado. Marcelo falou lentamente. Você estava prestes a enviar 30 milhões para uma conta fantasma para encobrir fraude interna. Renato respondeu. Para encerrar tudo. Lucas sentiu um arrepio, porque aquilo significava que a fraude não era externa. Era dentro da empresa. Marcelo pegou o telefone novamente. Vou chamar o conselho. Renato levantou-se rápido. Não. Marcelo parou. Não? Renato respirou fundo. Se você fizer isso... Ele não terminou a frase. Lucas percebeu. Renato não estava apenas com medo. Ele estava com medo de alguém específico. Alguém que ainda não tinha sido mencionado. Marcelo perguntou novamente. Quem? Renato ficou em silêncio por alguns segundos. Depois disse um nome. Um nome que fez Marcelo parar completamente. Porque aquele nome não era de um gerente, nem de um diretor. Era o nome do presidente da empresa. E naquele momento, Lucas percebeu que aquela história estava muito longe de terminar, porque o presidente da Orion Capital ainda não sabia que sua operação acabara de ser interrompida. Ninguém falou nada por alguns segundos. O nome ainda parecia ecoar na sala. Marcelo sentou lentamente. Lucas percebeu algo curioso. Ninguém parecia chocado. Apenas pesando o que aquilo significava. Marcelo finalmente perguntou. Há quanto tempo? Renato respondeu baixo. 8 meses. Lucas engoliu seco. 8 meses. Marcelo perguntou. Quanto dinheiro? Renato não respondeu imediatamente. Depois disse. Mais de 100 milhões passaram por essas operações. Lucas sentiu um frio nas mãos. Marcelo passou a mão pela testa. E você participou? Renato respondeu. Eu executava ordens. Lucas observava. Renato não parecia orgulhoso, nem arrependido. Parecia alguém que havia entrado em algo grande demais para sair. Marcelo falou novamente. E hoje? Renato respondeu. Hoje seria o último passo. Lucas olhou novamente para o laptop. A transferência ainda estava aberta. Marcelo falou devagar. Você estava prestes a desaparecer com o dinheiro. Renato respondeu. Não sozinho. Silêncio. Marcelo levantou os olhos. Quem mais? Renato não respondeu. Ele apenas olhou para a porta de vidro da sala. Lucas também olhou. Passos no corredor. Pesados. A porta abriu. Um homem entrou. Terno escuro.
cabelos grisalhos. Lucas não o conhecia, mas todos na sala se levantaram. Era Henrique Brandão, presidente da Orion Capital. Ele olhou para a sala, para o laptop, para Renato, depois para Lucas. Alguém pode me explicar o que está acontecendo? O silêncio voltou. Marcelo respirou fundo, porque agora a conversa que estava acontecendo naquela sala acabava de ganhar uma nova testemunha. Henrique Brandão caminhou até a mesa. Ele olhou para o laptop. A transferência aberta. 30 milhões. Por que isso ainda não foi autorizado? Renato não respondeu. Marcelo falou primeiro. Tivemos um problema. Henrique virou-se para ele. Que problema? Marcelo respondeu. Fraude. Henrique franziu a testa. Fraude. Lucas observava em silêncio. Henrique olhou para Renato. Explica. Renato não respondeu. Marcelo falou. A conta é falsa. Henrique ficou parado por um segundo. Depois olhou novamente para a tela. Quem descobriu? Marcelo apontou. Para Lucas. Henrique finalmente olhou para ele. Pela primeira vez. Quem é ele? Marcelo respondeu. Filho do porteiro. Henrique não disse nada por alguns segundos. Depois voltou a olhar para Renato. Isso é verdade? Renato respondeu. Em parte. Henrique aproximou-se. Em parte. Renato respirou fundo. A conta é falsa. Silêncio. Henrique perguntou. E quem criou essa operação? Renato olhou diretamente para ele. Lucas percebeu algo naquele instante. A resposta não veio. Mas o olhar dizia tudo. Henrique não disse nada. Ele apenas olhou para Marcelo. Depois para o laptop. Depois para Lucas. E naquele momento ficou claro que todos naquela sala tinham entendido a mesma coisa. A fraude não era externa. Não era de Renato. Ela havia começado acima dele. Mas ninguém disse isso em voz alta. Porque algumas verdades não precisam ser ditas para serem compreendidas. Marcelo fechou lentamente o laptop. A transferência nunca foi autorizada. 30 milhões permaneceram onde estavam. Henrique permaneceu em pé por alguns segundos. Depois disse apenas: essa reunião acabou. Ninguém discutiu. Ninguém gritou. Ninguém acusou ninguém. Os executivos começaram a sair da sala em silêncio. Renato ficou sentado, olhando para a mesa. Lucas permaneceu parado perto da porta. Ele não sabia se deveria estar ali. Marcelo caminhou até ele. Como você percebeu? Lucas respondeu baixo. Eu estudo segurança digital. Marcelo assentiu. Não disse mais nada. Henrique já estava no corredor. Os passos dele ecoavam no carpete. Lucas saiu da sala. O corredor parecia maior agora. Ele entrou no elevador. As portas se fecharam. Quando chegou ao térreo, o lobby estava exatamente igual. Pessoas andando, telefones tocando. Nada parecia ter mudado. Carlos olhou para o filho. Onde você estava? Lucas sentou novamente na cadeira. Pegou o caderno. Lá em cima. Carlos franziu a testa. Deu problema? Lucas pensou por um segundo. Depois respondeu. Acho que não. O telefone da portaria tocou novamente. Carlos atendeu. Lucas abriu o caderno, voltou a escrever. No andar de cima, uma investigação começaria nas próximas horas. Mas no lobby do prédio mais caro da cidade, ninguém parecia saber que 30 milhões de reais tinham acabado de deixar de desaparecer. E Lucas voltou a ser exatamente o que sempre foi naquele lugar. Um garoto sentado atrás da portaria, que quase ninguém notava.